A história desse vídeo começa há milhares de anos, quando nossos ancestrais faziam desenhos e registravam símbolos nas paredes das cavernas. Você conseguiria imaginar nosso mundo hoje sem nenhum meio de comunicação? É quase impossível, né? Mesmo porque os seres humanos não conseguiriam existir sem se comunicar. Não dá. E foi essa habilidade incrível que nos trouxe onde estamos hoje, com tanta facilidade e tecnologias por toda parte. Só que a comunicação precisa de um meio para acontecer, isso você já sabe. Mas você sabe qual é a história dos meios de comunicação? Para mergulhar nessa linha do tempo, é só assistir até o final e deixar o seu like. Olá, querida pessoa, obrigada por aceitar aprender mais sobre comunicação comigo. Eu sou Eliane, especialista em comunicação nas mais variadas formas, e nesse vídeo vou te contar uma história muito boa. Tudo começou em paredes e agora já estamos nos comunicando em mundos virtuais. Mas como foi que tudo isso aconteceu? Eu já contei a história da comunicação em outro vídeo, que também ficou muito legal. E também tem vídeo explicando o que são meios de comunicação, caso você ainda não saiba muito bem o que é. Depois pega todos esses links aqui na descrição para assistir. Agora vamos viajar um pouco no tempo. E foi nas paredes das cavernas que encontramos nosso primeiro meio de comunicação. Só para explicar bem rápido, meio de comunicação é o que a gente usa para registrar as nossas ideias, as nossas mensagens. Eu, por exemplo, estou usando um vídeo para contar essa história para você. Mas eu também poderia escrever um texto num blog. Eu fiz isso, tá bem completinho, vou deixar o link na descrição também. Os homens das cavernas estavam com a cabeça cheia de ideias e precisavam registrar. Então eles começaram a desenhar nas paredes por volta do ano 40.000 a.C. Olha só, o desenho é o código que eles criaram para representar as mensagens que queriam passar. E as paredes, ou as pedras, ou qualquer outra coisa que usavam, era o meio de comunicação. Só que eles não viviam só de desenhos e pinturas rupestres. Eles também entenderam como emitir sons com a boca para se comunicar. Eram sons que hoje não ia ter muito sentido pra gente. Mas foi assim que surgiram os primeiros idiomas do mundo. Agora uma pergunta que vale nota 10 se você souber responder. Qual é o meio de comunicação que usamos para conseguir falar? Comenta a resposta aqui embaixo e assiste esse vídeo até o final para descobrir. Depois de milhares de anos, inventamos a escrita. E para mim, essa foi a maior revolução da comunicação humana, porque a gente passou a registrar tudo e compartilhar conhecimento entre gerações inteiras. Não tem uma data ali exata para a invenção da escrita, porque ela foi sendo criada em diversas partes do mundo, surgiu em vários lugares, mas quase na mesma época. Só que a escrita mais antiga já encontrada é a cuneiforme, por volta do ano 4000 a.C. Demorou bastante para aqueles desenhos lá das cavernas virarem um sistema de escrita, né? Mais de 35.000 anos. A escrita foi mais um código criado para facilitar a comunicação. E como todo bom código, precisa de um meio para ser registrado. No caso dessa escrita antiga, as pessoas da época escreviam em paredes e em outras superfícies rígidas. Para isso, eles usavam objetos em formato de cunha. Por isso que tem esse nome, escrita cuneiforme. A cunha era um tipo de uma ferramenta de madeira, às vezes de ferro, dependendo da época, que tinha um corte em um dos lados. Parece aquelas coisinhas que hoje a gente usa para calçar a porta, sabe? Para a porta não ficar batendo. Tipo isso aqui, ó. Olha só, acabei de pegar ali da minha porta. Se você prestar atenção, essa partezinha aqui de baixo é reta. E aqui em cima é como se fosse um escorregadorzinho, uma ponte. E ele fica com esse formato aqui. Aqui tem uma pontinha, né? Que raspou aqui em cima, ficou com uma pontinha. A gente encaixa aqui a porta, ela não bate. Antigamente isso aqui era uma cunha. Às vezes eles faziam com um pedaço de madeira, com um ferrinho, dependendo da época. E com essa ponta aqui, eles iam raspando
em madeira, em pedra ou em alguma superfície e argila que dava para ir raspando assim uns pedacinhos e ir tirando esses pedacinhos, fazendo os desenhos da escrita para conseguir desenhar os símbolos que eles inventaram para poder escrever. E quando a gente aprendeu a escrever, a gente também começou a enviar cartas. Tirando as paredes das cavernas e as pedras, as cartas são um meio de comunicação mais antigo, porque começamos a escrever e enviar cartas por volta do ano 2500 a.C. E foram os egípcios que criaram um meio de comunicação que poderia ser enviado com facilidade para outras pessoas. Porque ia ser difícil, né? Ficar escrevendo o recado em pedra e depois sair carregando essas pedras por aí. Então eles criaram o papiro, que era uma folha feita de planta, para poder escrever seus hieróglifos e registrar coisas ou enviar cartas. E não foi só isso que eles criaram, você sabe, né? As cartas em papiro foram um meio de comunicação que facilitou muito o envio de mensagens. E para aumentar o alcance dessas mensagens e conseguir enviar para cidades vizinhas, por exemplo, eles também inventaram um dos canais de comunicação mais antigos do mundo, os pombos-correio. Com o tempo, o papiro também foi substituído pelo pergaminho, que era feito com pele de animais e muito mais resistente ao tempo, só que era muito mais caro e mais difícil de fazer também. Até que a China inventou o papel no ano de 105 a.C. O papel é um meio de comunicação muito mais resistente que seus antecessores e muito mais fácil de usar também. Resistente ao tempo, que fique bem claro. Só que ele demorou para alcançar o mundo. Por quase 600 anos, só os chineses usaram papel. E depois que outras culturas descobriram como fazer papel também, começaram a surgir os primeiros livros e o conhecimento da humanidade começou a ser registrado com mais frequência, que acabava não sendo feito por conta da falta de material adequado mesmo. E a gente usa papel até hoje. Tá usando menos, mas ainda usa. Aí, vários anos depois, o alemão Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis. Já tinha vários projetos e testes pelo mundo para facilitar a impressão de materiais, porque os livros, os cartazes da época era tudo feito à mão. E então demorava muito, né? Quando alguém precisava uma grande quantidade de qualquer coisa dessa aí. Aí o Gutenberg criou uma máquina para encaixar moldes de letras, os tipos móveis, na ordem que precisasse para escrever as palavras. Depois era só passar uma tinta nessa chapa de tipos e prensar no papel, como se fosse um carimbo gigante que carimbava páginas inteiras de texto. E foi aqui que a coisa começou a evoluir cada vez mais rápido. Produzir centenas de páginas em um único dia era algo inimaginável, mas agora dava para fazer grandes quantidades. E para mim, esse foi mais um ponto de virada total na história dos meios de comunicação. O papel e os livros começaram a ser usados em larga escala e as pessoas começaram a ter mais acesso à informação e ficou mais fácil aprender a ler e escrever, por exemplo. Enfim, foi uma verdadeira revolução na educação do mundo. Sabe qual foi o primeiro livro a ser impresso em massa? A Bíblia, que foi feita em 1455. Olha um exemplar dela aí, toda bonita, na Biblioteca Pública de Nova York. Já tinha letras em cores diferentes. Parece até que já estavam usando impressora, né? E essa invenção também permitiu o nascimento da imprensa e do jornalismo no mundo. Mas essa é outra história para um outro vídeo. Depois começou a surgir inovações tecnológicas e novos meios de comunicação. Tivemos o telégrafo elétrico, que foi inventado por Samuel Morse em 1937. Foi muito usado na política e nas guerras da época, pela agilidade na comunicação mesmo. As mensagens precisavam ser escritas em código Morse e enviadas em tempo real pelo telégrafo, com sinais sonoros, mais ou menos assim. Daí, do telégrafo para a invenção do telefone foi só um pulo. Graham Bell criou o telefone em 1876 e permitiu que pessoas pudessem se comunicar em tempo real mesmo que estivessem muito longe. Depois chegou o rádio em 1896. O rádio foi o primeiro meio de comunicação a romper as barreiras geográficas e atingir muitas pessoas ao mesmo tempo. A grande força do rádio
rádio foi conseguir comunicar acontecimentos mais rápido do que qualquer outro meio de comunicação. Aqui nasceu o radiojornalismo. E alguns anos mais tarde, no final dos anos 1920, a televisão foi inventada. Com a TV, todos puderam receber informações com áudio e imagens. E essa danada mudou muita coisa. Ela deu força para publicidade, propaganda, teve impacto na política, começou a formar opinião pública e deu ainda mais força para a imprensa. Deu acesso a programas educativos, programas de entretenimento e telejornalismo. Mas sabe o que virou a história dos meios de comunicação de cabeça para baixo? A internet. Os primeiros computadores surgiram na década de 1980. A internet começou a dar seus primeiros passos em 1969 com a ARPANET, mas ela era muito sigilosa e acessível para pouquíssimas pessoas. Até que em 1991 surgiu a World Wide Web, WWW, que é a internet que a gente conhece e usa até hoje. A internet é um canal de comunicação poderosíssimo e junta inúmeros meios de comunicação digitais. Imagine que o seu WhatsApp hoje seja o pombo-correio que os egípcios usavam no passado. Os portais de notícias são novas versões dos jornais impressos. E o nosso querido YouTube é a nova televisão. E agora tudo evolui tão rápido que a gente nem consegue acompanhar direito. Porque quando surgiu o primeiro smartphone, em 1994, que era um IBM, Jobs correu para criar um também e apresentou o primeiro iPhone do mundo, em 2007. Aí, em 2008, surgiu o sistema Android e os smartphones conectados na internet começaram a tomar conta de tudo. Estamos vivendo numa época louca de misturar e usar vários meios de comunicação ao mesmo tempo. Por isso que muita gente nem sabe definir direito o que é um meio de comunicação. Sem falar nos mundos virtuais e na inteligência artificial, que facilita não só a criação de conteúdo, mas a própria comunicação. De todos os infinitos usos da inteligência artificial, ela também pode ser usada como meio de comunicação, sabia? Como quando você usa ela para registrar mensagens que precisa enviar para alguém, mesmo que esse alguém não seja humano. Nossa, quanta coisa! Deu até dor de cabeça aqui. Depois disso tudo, onde será que a gente vai parar? Você arrisca dizer quais serão os próximos episódios da história dos meios de comunicação? E para terminar aqui, eu fiz uma pergunta para você no início desse vídeo. Você lembra? Qual é o meio de comunicação que a gente usa para conseguir falar? Se você deixou sua resposta nos comentários, volta lá e diz se você acertou ou não. Preparado para saber? O meio de comunicação da nossa fala é o ar. Isso mesmo, o ar. Porque você usa ar para emitir sons com a sua boca. E esses sons são os códigos de comunicação que você usa para traduzir seus pensamentos. Eu duvido que você sabia dessa. Se estiver confuso sobre o que é meio, o que é código, o que é canal de comunicação, assista esse vídeo aqui para entender. É antigo, mas é muito bom. Depois eu vou deixar o link desse vídeo na descrição também. Eu espero que você tenha gostado dessa história toda. Me conta aqui e se você quer que eu grave mais vídeos sobre histórias da comunicação. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.